Pouca gente fala isso, mas a verdade é dura. Depois dos 50, o seu corpo começa a te cobrar a conta de tudo que você ignorou por anos. E se você ainda acha que creatina é coisa de jovem bombado, de gente que vive de selfie na academia, você está desperdiçando a chance de virar o jogo contra o envelhecimento. Porque o que quase ninguém te contou, e que menos de 1% dos homens com mais de 50 realmente sabem, é que a creatina pode ser uma das armas mais poderosas para manter sua independência, sua força e até sua clareza mental com o passar dos anos. E não, isso não é exagero. Isso é ciência que ficou escondida atrás de mitos e desinformação por décadas. Imagina o seguinte: você acorda, tenta levantar da cama e sente aquele incômodo na lombar. Vai subir uma escada e percebe que está mais difícil que antes. Carregar uma sacola do mercado já cansa. Isso é normal? Infelizmente, sim. Mas isso significa que você tem que aceitar? De jeito nenhum. O nome disso é sarcopenia, a perda acelerada de massa muscular. E ela chega sorrateira, mas tira sua autonomia como um ladrão silencioso. E aqui entra o ponto que ninguém te explica com clareza. A creatina é muito mais do que um suplemento para crescer braço. Ela é um recurso natural, acessível e extremamente estudado, que pode te ajudar a preservar músculos, cérebro, energia e até humor. Sim, tudo isso. E não sou eu que estou dizendo. São dezenas de estudos publicados em universidades do mundo inteiro, com dados reais, feitos com homens da sua idade. Só que sabe por que quase ninguém com mais de 50 usa? Por medo. Por acreditar em histórias mal contadas, tipo faz cair cabelo ou ataca os rins. Sabe de onde surgiram essas histórias? De meia dúzia de estudos mal interpretados e muita conversa fiada de quem nunca leu uma linha de ciência. Enquanto isso, o tempo segue passando. E você segue perdendo força sem nem saber que existe um jeito simples de reagir. Nesse vídeo, você vai entender a real função da creatina no corpo maduro, quais são os 5 maiores benefícios comprovados, como usar com segurança e os cuidados essenciais que ninguém te contou. Esse conteúdo pode te poupar anos de dor, te dar mais energia e, principalmente, te devolver o controle do seu próprio corpo. A decisão é sua. Continuar ignorando o que pode mudar sua saúde nos próximos 20 anos, ou escutar o que realmente importa, direto, sem enrolação, como um parceiro de treino experiente que já viu muita gente se arrepender por começar tarde demais. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Sarcopenia, o inimigo silencioso que a creatina combate. Você já deve ter notado que, com o passar dos anos, algumas coisas que antes eram simples começaram a parecer mais difíceis. Subir escada, carregar sacolas, até levantar do sofá às vezes exige mais esforço. Isso não é preguiça, nem falta de treino. É o seu corpo mudando. E um dos principais culpados por essa mudança tem nome: sarcopenia. Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular relacionada à idade. Ela começa de forma quase imperceptível, por volta dos 30, mas depois dos 50, o ritmo acelera de verdade. E o que muita gente não entende é que isso não é só uma questão estética, é funcional. É a diferença entre viver de forma ativa ou precisar de ajuda para tarefas básicas dentro de poucos anos. Estudos mostram que um homem pode perder de 3 a 5% da massa muscular por década depois dos 30. E esse número pode dobrar depois dos 60. Isso significa menos força, mais risco de quedas, mais dores articulares e menor qualidade de vida. E o mais assustador, a maioria só percebe quando já perdeu uma boa parte do que tinha. Mas é aqui que a creatina entra como uma aliada estratégica. Ela atua direto no ponto,
aumentando a síntese de proteínas musculares e potencializando os efeitos do exercício físico. Ou seja, não é mágica, é ciência. Um estudo publicado no Journal of Gerontology mostrou que homens acima de 55 anos que usaram creatina apresentaram um aumento de 30% na capacidade de construir massa muscular em comparação com quem não suplementou. E tem mais. Outro estudo feito com homens entre 55 e 70 anos, durante 12 semanas de treino com pesos, mostrou que o grupo que tomou creatina ganhou o dobro de massa magra em relação ao grupo placebo. Isso significa mais força real, mais disposição e menos dependência. E o mais interessante? Os efeitos da creatina parecem ser ainda mais fortes em pessoas mais velhas do que nos jovens. Sabe por quê? Porque o corpo maduro responde melhor à suplementação justamente por ter níveis mais baixos de creatina natural. Ou seja, quanto mais o seu corpo precisa, mais ele aproveita. É como dar água para quem está com sede. E nesse caso, a sede é de vitalidade, autonomia e longevidade. Sarcopenia não é destino, é consequência da inércia. E você pode escolher reagir agora. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. Creatina e cérebro. A energia que sua mente precisa depois dos 40. Quando a gente fala em creatina, a primeira imagem que vem à cabeça é a do cara forte, puxando peso na academia. Mas o que pouca gente sabe, e que a ciência já vem mostrando há anos, é que o cérebro também consome creatina. E muito. Na verdade, ele é um dos órgãos que mais gasta energia no corpo. Mesmo pesando apenas 2% do seu peso total, ele consome cerca de 20% de toda a sua energia diária. Agora pensa comigo, se o cérebro depende tanto de energia e a creatina é justamente uma peça fundamental na produção rápida de ATP, a moeda energética das células, por que a gente nunca ouve falar do efeito dela na mente? Simples, porque ainda existe muito preconceito com suplemento. E enquanto isso, muita gente madura está perdendo uma chance real de proteger sua função cognitiva. Com o passar dos anos, o cérebro vai ficando menos eficiente em usar energia. É como se o tanque começasse a vazar devagar. A consequência? Cansaço mental, lapsos de memória, dificuldade de concentração, tudo isso que você talvez já esteja sentindo. Mas estudos recentes têm mostrado que a creatina pode ajudar a manter o cérebro mais ativo, mais alerta e menos vulnerável à deterioração. Um estudo publicado na revista Neuroscience mostrou que adultos vegetarianos acima dos 50 anos, grupo que normalmente tem níveis mais baixos de creatina, tiveram melhorias claras na memória de trabalho e na velocidade de raciocínio após algumas semanas de suplementação. E outro estudo da Universidade de Sydney foi além. Mostrou que adultos acima de 45 anos tiveram redução na fadiga mental e melhor desempenho em tarefas cognitivas depois de apenas 6 semanas usando creatina. E tem mais. Pesquisas preliminares em animais sugerem que a creatina pode até ter efeito neuroprotetor, ajudando a proteger o cérebro contra doenças como Alzheimer e Parkinson. Ainda precisamos de mais estudos com humanos, mas o potencial já é animador. E o melhor? A creatina é barata, segura e amplamente disponível. Resumindo, se você quer manter não só o corpo forte, mas também a mente afiada com o passar dos anos, a creatina pode ser uma aliada poderosa. Não é milagre. É ciência aplicada à longevidade real. E se você achou isso interessante, o próximo benefício talvez te surpreenda ainda mais. 3. Ossos mais fortes, articulações mais saudáveis. O efeito pouco conhecido da creatina. Depois dos 40, a conta chega não só nos músculos, mas também nos ossos e nas articulações. Aquela dorzinha no joelho que antes passava rápido, agora insiste em ficar. As costas reclamam com mais frequência. E, em muitos casos, o diagnóstico é inevitável: osteoartrite,
desgaste das articulações, perda de densidade óssea. Mas e se eu te dissesse que a creatina pode ter um papel fundamental na prevenção disso tudo? Isso mesmo. A creatina, além de fortalecer a musculatura, tem mostrado resultados surpreendentes quando o assunto é saúde óssea. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research acompanhou adultos acima dos 50 anos por 12 meses e descobriu que aqueles que suplementaram com creatina tiveram um aumento entre 1 e 2% na densidade mineral óssea da coluna lombar. Pode parecer pouco, mas quando você lembra que, normalmente, as pessoas dessa idade perdem de 0,5% a 1% de densidade óssea por ano, esse aumento vira um verdadeiro avanço. E não para por aí. A creatina também ajuda, indiretamente, na saúde das articulações. Como? Fortalecendo os músculos ao redor delas. Músculo forte significa menos pressão sobre joelhos, ombros e coluna. É como trocar a estrutura que sustenta uma casa. Se ela está reforçada, o risco de desabamento diminui. Um estudo com adultos entre 45 e 65 anos com artrose leve no joelho mostrou que o grupo que combinou exercícios com creatina teve uma redução de 33% nas dores articulares, comparado com quem só fez os exercícios. E isso muda tudo, porque a dor é um dos principais fatores que faz as pessoas pararem de se exercitar. E parar de se exercitar só acelera o processo de deterioração. É um ciclo perigoso. Dor leva à inatividade, que leva à perda muscular, que piora a dor. A creatina ajuda a quebrar esse ciclo, dando ao corpo a base para continuar se movimentando com mais conforto e segurança. Não dá para fingir que os ossos e as articulações não sofrem com o tempo. Mas também não dá para aceitar que isso é uma sentença. A ciência já mostrou que tem como proteger e até recuperar parte dessa estrutura. E nesse cenário, a creatina surge como uma aliada prática, segura e cientificamente validada. E se você acha que isso já é bom, espera até entender o impacto que ela pode ter no seu humor e na sua energia diária. 4. Menos cansaço, mais disposição. Como a creatina muda seu humor e sua energia. Você já teve aquela sensação de acordar cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou aquela irritação sem motivo, a falta de ânimo para fazer até o básico? Pois é, depois dos 40, esses sintomas se tornam cada vez mais comuns. E o pior, a maioria das pessoas acha que isso é só envelhecer. Mas e se eu te dissesse que parte desse mal-estar pode estar ligado ao seu nível celular de energia? E que a creatina pode ajudar a virar esse jogo? A verdade é que a creatina não atua só no músculo ou no cérebro, mas no corpo todo. Ela é uma das peças centrais no processo de geração rápida de energia celular, através do famoso ATP, que alimenta literalmente todas as suas células, inclusive as do sistema nervoso. E quando a gente suplementa a creatina, a capacidade do corpo de regenerar essa energia aumenta. Isso se traduz na prática em mais disposição física e mental. Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychopharmacology acompanhou adultos com fadiga crônica relacionada ao estresse por 8 semanas. O resultado? Os participantes que usaram creatina tiveram uma redução de 50% nos sintomas de cansaço e relataram melhora significativa na sensação de vigor físico e mental. Isso em apenas 2 meses. E tem mais. A creatina também parece atuar no metabolismo de neurotransmissores ligados ao humor. Pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que ela pode aumentar a produção de uma substância chamada S-adenosilmetionina, que tem propriedades antidepressivas naturais. Um estudo piloto com mulheres na perimenopausa mostrou que a suplementação de creatina por 8 semanas trouxe melhora clara nos sintomas de depressão leve a moderada. Em outras palavras, além de te dar mais energia para o corpo, a creatina pode ajudar a estabilizar o seu emocional, melhorar sua clareza mental e reduzir aquela sensação de estar esgotado o tempo todo. E isso, convenhamos, é liberdade.
Liberdade para viver o dia com mais leveza, para dizer sim para um passeio, para cuidar de você sem aquela nuvem pesada na cabeça. Envelhecer não precisa ser sinônimo de cansaço e mau humor. Com a estratégia certa, você pode virar essa chave. E a creatina é um dos recursos mais simples e eficazes para isso. Mas segura aí, porque o próximo benefício fecha com chave de ouro. E talvez seja o que mais impacta seu metabolismo como um todo. 5. Metabolismo mais ativo e controle de peso. O papel escondido da creatina. Você já percebeu como, depois dos 40, parece que qualquer descuido na alimentação vira gordura? Mesmo comendo menos, o peso insiste em subir, e principalmente na região abdominal. Isso não é paranoia, é ciência. A partir dos 30, o nosso metabolismo basal, aquela quantidade de calorias que o corpo queima em repouso, começa a cair entre 2% e 5% por década. E esse processo só acelera depois dos 50. Mas aqui vem a parte boa. Dá para reagir. E a creatina pode ser uma ferramenta poderosa para isso. Primeiro, porque ela ajuda diretamente a preservar e aumentar a massa muscular. E como você já deve ter ouvido por aí, músculo é o tecido mais metabolicamente ativo do corpo. Ou seja, quanto mais músculo, mais calorias você queima, mesmo parado. Para você ter uma ideia, cada quilo de músculo a mais pode fazer o seu corpo gastar de 50 a 100 calorias extras por dia, só para manter esse tecido ativo. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acompanhou adultos entre 45 e 60 anos num programa de perda de peso por 12 semanas. O grupo que usou creatina preservou significativamente mais massa muscular e teve um aumento de 7% no metabolismo basal comparado ao grupo controle. Mas a história não para aí. A creatina também parece ativar um tipo de tecido chamado gordura marrom. Ao contrário da gordura comum, aquela que a gente quer se livrar, a gordura marrom é altamente termogênica, ou seja, queima calorias para produzir calor. E com a idade, essa gordura marrom tende a diminuir. Porém, estudos da Universidade de Alberta sugerem que a creatina pode reativar a atividade dessa gordura, aumentando ainda mais o gasto calórico diário. O que isso significa na prática? Que a creatina pode te ajudar a manter o peso controlado, evitar o acúmulo de gordura abdominal e acelerar o seu metabolismo, desde que esteja combinada com alimentação equilibrada e alguma atividade física. Não é mágica, é estratégia baseada em ciência. Então, se você está lutando contra a balança, se sentindo mais lento, com mais gordura onde não tinha antes, talvez o problema não seja só o que você come. Talvez o seu corpo esteja precisando de um reforço que você ainda não conhecia direito. E agora que você já entendeu os benefícios, é hora de falar do que ninguém te conta. Os cuidados essenciais para usar creatina da forma certa, com segurança e resultados reais. 6. 3 cuidados essenciais para aproveitar tudo que a creatina pode oferecer. Não adianta nada conhecer os benefícios se você errar na forma de usar. E é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Tomam creatina de qualquer jeito, compram o produto mais barato que encontram ou esquecem de um detalhe básico como beber água. Sim, são coisas simples, mas que fazem toda a diferença na eficácia e na segurança da suplementação. Vamos direto ao ponto. O primeiro cuidado é com a qualidade e pureza do produto. Parece detalhe, mas não é. O mercado está cheio de creatinas baratas, importadas sem controle, com impurezas que podem causar desde desconfortos intestinais até riscos reais à saúde. E sabe aquele tipo de pessoa que adora economizar em tudo, mesmo quando se trata do próprio corpo? Então, essa economia pode sair cara. A creatina que você escolhe precisa ter laudo, procedência e pureza comprovada. Isso garante que você está consumindo o composto ativo de verdade, sem porcaria junto. O segundo ponto, que muita gente ignora, é a hidratação. A creatina funciona puxando água para dentro das células musculares.
Isso é ótimo. Melhora o volume celular, potencializa a recuperação, dá mais força. Mas para isso funcionar direito, você precisa beber mais água. Se não aumentar a ingestão, pode sentir cãibras, desconforto e até sobrecarregar os rins a longo prazo. O ideal: pelo menos meio litro a mais por dia. E não vale contar refrigerante ou cerveja, hein? Tô falando de água de verdade, chá sem açúcar, água de coco natural. E o terceiro cuidado, talvez o mais subestimado: fazer uma avaliação médica antes de começar. Se você é saudável, provavelmente pode usar creatina sem problema nenhum, mesmo por anos. Mas, se você já tem histórico de problemas renais, pressão alta, uso de diuréticos ou outras condições, vale a pena conversar com um profissional. Um simples exame de sangue pode te dar uma base segura para acompanhar sua saúde ao longo da suplementação. É aquele velho papo: prevenir é sempre melhor que remediar. Esses três cuidados, qualidade, hidratação e avaliação médica, são o que separam quem tem resultados reais de quem só toma creatina e não vê diferença. E mais, são o que te protege de prejuízos evitáveis. É a diferença entre usar um suplemento como ferramenta de longevidade ou como mais uma moda mal aproveitada. Agora, um último aviso. Por mais segura que a creatina seja, existem 10 erros comuns que podem anular seus resultados ou até prejudicar sua saúde. E muita gente comete esses erros sem perceber. Se você quiser saber quais são, tem um vídeo completo sobre isso aparecendo agora na sua tela. Não deixa de assistir. Agora me diz, quantos anos você ainda quer viver com independência, força e energia de verdade? Porque o que a gente viu aqui hoje não é só sobre creatina, é sobre assumir o controle do seu corpo, da sua saúde e da forma como você vai envelhecer daqui para frente. Você entendeu que a perda de massa muscular não é uma escolha. Ela acontece com todo mundo. Mas a forma como você responde a isso, sim, é escolha sua. Viu que o cansaço mental, a lentidão do metabolismo e as dores articulares não são só coisas da idade. São sinais de um corpo pedindo suporte. E mais do que isso, descobriu que existe um suplemento simples, acessível e validado pela ciência que pode te ajudar a virar esse jogo com inteligência. A creatina não é milagre. Não substitui treino, alimentação ou cuidados médicos. Mas ela pode ser a alavanca que faltava para te tirar do modo automático e colocar seu corpo para funcionar como ele merece. Com mais força, mais clareza mental, mais disposição e muito mais autonomia. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu o recado. A pergunta que fica agora é simples. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber como esse vídeo te impactou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. Ah, e se quiser se aprofundar mais e garantir que vai usar creatina do jeito certo, lembra que tem um vídeo completo aparecendo aí na tela com os 10 erros mais comuns que podem arruinar seus resultados. Vale a pena conferir antes de começar a suplementar.